Existe um método ensinado por Neville Goddard que foi considerado tão ousado, tão fora dos padrões, que muitos preferiram ignorá-lo. Um método que não exige palavras, afirmações repetidas, nem longas sessões de visualização. Um método silencioso, invisível, que você pode praticar no meio da rua, em silêncio absoluto, e ainda assim transformar completamente a sua realidade. Estamos falando do método proibido de Neville Goddard, uma prática que ele considerava tão poderosa que poderia mudar sua vida sem que ninguém ao seu redor percebesse o que estava acontecendo. E é exatamente esse segredo que eu vou te revelar neste vídeo. Para Neville, o verdadeiro poder da criação está na consciência silenciosa, naquilo que você sente e assume interiormente, mesmo que ninguém saiba. Ele dizia: você não precisa contar seus planos, você só precisa assumi-los como já realizados. O método proibido consiste justamente nisso: assumir mentalmente a realidade desejada como se ela já fosse sua, mesmo enquanto você continua vivendo a rotina normal. Enquanto o mundo pensa que nada mudou por dentro, você já se tornou outra pessoa. E é esse novo estado invisível que começa a atrair novas circunstâncias, novas pessoas, novos caminhos. Tudo sem esforço, sem anúncio, sem resistência externa. O primeiro passo do método é entender o que Neville chamava de vestir o estado. Isso significa que você deve, em silêncio, se imaginar como o ser que já vive a vida que deseja. Você não precisa contar a ninguém que deseja mudar de profissão, que quer atrair riqueza, que sonha com um grande amor. Você apenas veste o estado mentalmente. Você vive internamente, como se isso já fosse real. Isso pode ser feito durante o banho enquanto dirige, enquanto caminha ou sentado em silêncio. E é justamente por ser uma prática silenciosa e interna que ela se torna invisível para os outros, e por isso poderosa. Ninguém pode interferir no que você sente. Ninguém pode sabotar o seu mundo interior. E é aí que o verdadeiro milagre acontece. O segundo passo é o que Neville chamava de persistência no novo estado, mesmo diante de evidências contrárias. O mundo externo pode continuar o mesmo por algum tempo. As pessoas ao seu redor podem continuar te tratando como antes. Mas se você manter o foco interno no novo eu que deseja ser, a realidade começa a se dobrar ao seu novo estado. Isso exige disciplina silenciosa. Exige que você não reaja às aparências. Neville dizia: o mundo externo é apenas um eco do que você sente ser verdadeiro. Se você quer mudar o eco, mude o som original, que é o seu estado interior. E esse som muda quando você insiste emocionalmente no fim desejado, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. O terceiro passo do método proibido é a neutralidade emocional diante da opinião alheia. Quando você começa a se transformar por dentro, é comum sentir vontade de contar para os outros. Mas Neville ensinava que os maiores milagres acontecem quando você mantém sua manifestação em segredo. Quando você age em silêncio, o ego se enfraquece, a ansiedade desaparece e o processo se torna puro. Você deixa de buscar aprovação externa e foca apenas em uma coisa: sentir-se como se já fosse o que deseja ser. O segredo do método é que você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa de permissão. A mudança já começou dentro de você e o universo responde à vibração, não às palavras. O quarto ponto essencial é a prática diária da autoobservação. Neville dizia que o maior obstáculo da manifestação é o hábito. Você pode praticar por alguns minutos por dia, mas se no restante do tempo estiver pensando como antes, sentindo como antes, agindo como antes, então você está anulando a criação. O método proibido exige que você vigie seus pensamentos e sentimentos com atenção e redirecione sempre que perceber que voltou ao velho estado. Você deve se lembrar constantemente de quem você está se tornando. Isso não é sobre fingir, é sobre decidir sentir diferente, sobre se alinhar com o novo ser, mesmo que o mundo diga o contrário. O quinto e último passo do método é o mais poderoso: agir normalmente no mundo,
mas com a certeza silenciosa de que tudo já foi realizado. Isso é o que Neville chamava de agir com fé viva. Você não precisa correr atrás das coisas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você apenas vive o seu dia com a tranquilidade de quem já sabe que o desejo foi concedido. Essa confiança muda tudo. Ela altera sua vibração. Ela dissolve dúvidas. E ela atrai com precisão os eventos necessários para manifestar o que você já assumiu por dentro. É como Neville dizia: não force, apenas aceite. Aquilo que você aceitar como verdade sobre si mesmo será a sua experiência. Esse método, apesar de ser simples, é muitas vezes evitado porque não oferece gratificação imediata. Ele exige fé verdadeira, foco interno e entrega. Mas os resultados são profundos. Pessoas que o aplicaram relataram mudanças radicais em suas finanças, relacionamentos, saúde e propósito de vida. Tudo sem depender da aprovação de ninguém, sem precisar convencer ninguém, sem fazer barulho. A manifestação acontece no silêncio. E o silêncio, quando bem direcionado, tem mais poder do que 1000 palavras. Agora que você conhece o método proibido de Neville Goddard, a pergunta é: você vai aplicar? Vai ter coragem de mudar por dentro, sem esperar que o mundo mude primeiro? Vai assumir silenciosamente a sua nova identidade e permitir que o universo se reorganize ao seu redor? Lembre-se, você não precisa gritar seus sonhos ao mundo. Você só precisa senti-los como reais. E se você quer aprofundar ainda mais nesse conhecimento e dominar de vez os segredos da manifestação consciente, eu preparei algo especial para você. É o e-book A Manifestação da Riqueza com a Lei da Atração, um guia direto e poderoso com as técnicas mais transformadoras de Neville Goddard para criar uma nova realidade usando apenas a sua mente. Se você sentiu que esse vídeo foi feito para você, não ignore esse chamado. O link para baixar o e-book está aqui na descrição do vídeo. E antes de sair, eu te peço 3 coisas muito simples, mas que ajudam muito este canal a continuar existindo. Inscreva-se agora, curta o vídeo se ele te trouxe valor e comente aqui embaixo: eu manifesto em silêncio. E se você conhece alguém que precisa mudar de vida, mas tem medo do julgamento alheio, envie esse vídeo para essa pessoa, porque às vezes um vídeo como esse pode acender uma luz que muda tudo. Lembre-se, o universo responde à sua vibração, não à sua aparência. E sua vibração começa com aquilo que você decide sentir agora.